Essas 7 coisas básicas que você precisa aprender sobre desenvolvimento humano é crucial. Vamos lá? Crianças precisam de apego seguro. Quais são as 2 necessidades básicas do ser humano? Apego seguro e espontaneidade. Flávia, o que que é isso? Apego seguro é eu preciso da minha mãe para sobreviver. É verdade isso? Lógico. Como você sabe disso? O apego seguro, né? Bowlby escreveu isso em 1950. Flávia, o que você está fazendo é de vanguarda, é revolucionário. Não é, não é. Eu só tô aqui colocando, por exemplo, o Jesper e o Hu, esse livro aqui, gente, quando eu vi, ele escreveu quando esse livro? O Jesper e o Hu, não, 1948 é a idade dele. Mas essa aqui deve ser a impressão no Brasil. Mas esse livro tem, no mínimo, uns 20, 30 anos. De vanguarda? Não. A questão é que a gente não quer abrir mão do poder. Então, a gente continua inferiorizando crianças e não compreendendo o ser humano. Então, o apego seguro é algo que a criança, que é a base do nosso trabalho, da base lá da escola. E o que, que é esse apego seguro? É a necessidade básica do ser humano de se vincular com outra pessoa para a sua sobrevivência. E sempre é uma figura maternante. Flávia, você está falando figura maternante porque eu sei, não sei se eles estão aqui, mas eu tenho 2 casais que trabalham comigo, já fizeram o meu curso, que são casais homoafetivos, então são 2 pais ou 2 mães. Mesmo assim, a criança tem um cuidador principal, onde ela vai se vincular emocionalmente. É sempre a mãe? A imensa maioria das vezes, sim. Ai, Flávia, mas eu, né? Tipo, aqui tem o Guto, que é meu aluno aqui e tal, né? O Guto estava sempre nas mentorias com o bebezinho no colo, coisa mais linda do mundo. Isso não quer dizer que a figura maternante seja o Guto e que ele não tem uma importância surreal na vida dos filhos dele. Porém, uma criança habitou o ventre de uma mãe. Por isso que eu estou dizendo que a imensa maioria das vezes essa fusão emocional acontece com a mãe. Qual o papel crucial do pai, saindo dessa estrutura patriarcal, machista, opressora, é que ele dê subsídios para essa mãe, para que ela esteja vinculada com essa criança. Quais são os pilares básicos do apego seguro? Proteção, proximidade, play e previsibilidade. São os 4 P's do apego seguro. Isso tudo vocês vão aprender muito mais comigo nas mentorias, quem for o meu aluno da turma 11. E aí, quando eu falei da espontaneidade, por que é importante para vocês saberem? Nossa, mas punição funciona lá em casa. Não é que a punição funciona lá em casa. Sabe o que? O teu filho tem. Toda criança nasce com autoestima. Guardem isso que eu tô falando para vocês. Todo ser humano, você que está me ouvindo, você nasceu com autoestima maravilhosa. O que que é autoestima? A tua capacidade de sentir uma necessidade e de expressá-la. Agora, quando eu expressava as minhas emoções, qual era a reação do meu entorno? Se eu, como eu sou, o meu eu, a minha autoestima, quando eu me expressava, incomodava, eu abro mão da minha espontaneidade. Por quê? Porque eu não posso abrir mão do meu apego seguro. Por quê? Porque se eu abrir mão do apego seguro, eu não sobrevivo. Uma criança não sobrevive sem um cuidador primário. E a espontaneidade é algo que todos nós abrimos mãos. Por quê? Para sobreviver. E hoje a gente não sabe quem a gente é. E eu tenho que aprender quem eu sou. E eu tenho que aprender o que eu gosto. Eu lembro que foi na mentoria 3, tinha uma moça que falou: Meu Deus, isso aqui fez essa mentoria, né? Porque antes, a turma 1, 2, 3, 4, 5, 6 não teve mentoria. E eu construí a mentoria porque eu queria estar mais próxima de vocês. E a turma 7, 8, 9, 10 teve mentoria ao vivo comigo, onde eu respondo todas as questões. Antes eu respondia por áudio, né? Cada um de vocês. Mas é importante a gente entender o quê? Que quando eu entendo que eu abri mão dessa espontaneidade, essa minha aluna falou assim para mim, ela me escreveu, Flávia, eu odeio pagode. Daí eu falei assim, hã? Tipo, tá bom que você odeia pagode. Não, é porque eu me separei. O meu ex-marido tá morando fora do país agora, e eu comecei, por causa da mentoria, descobrir quem eu sou e começar a acolher minhas feridas. E eu tô há 9 meses separada só ouvindo
pagode, porque era só o que o meu marido boleiro ouvia, pagode, e eu não sei que tipo de música eu gosto. Eu falei, que bom, que bom. E ela pegou e disse que jogou os CDs tudo pela janela do carro. Eu falei, não, agora tu volta lá e é junto que tu fez mal pra natureza. Brincadeira com ela. Mas eu tô querendo dizer assim, ela começou a aprender que música que ela gosta, porque ela sempre estava vivendo a realidade daquele macho alfa da casa dela, que na realidade ela só estava replicando o que ela vivia na casa dela. Porque a gente hoje fala assim, como que aquela minha amiga continua com aquela relação abusiva? Como que aquela minha amiga apanha do marido? Ou como que aquela minha amiga tem um cara super abusivo e continua com ela? Alguém conhece uma criança, uma amiga assim? Né? Ou aqui, alguém conhece um amigo abusador? Né? Que é grosseiro, que é mau? Gente, eu preciso falar uma coisa para vocês que é muito dolorida. Mas a nossa primeira relação abusiva é com o pai e com mãe. Não é com o lá fora. A nossa primeira relação é referência para o resto da minha vida. Então, aqui, o apego seguro é base, as crianças precisam ser dependentes, entende? Então, não abram mão de aprender cada vez mais sobre apego seguro e proporcionar os 4 P's. Vou repetir para vocês. Previsibilidade da segurança para a criança. Proximidade da segurança para a criança. Play, brincadeira para que ela esteja segura para brincar, para desenvolver, para ser ela. Né? E proteção para que ela possa ser quem ela é. E isso é importantíssimo que a gente aprenda, tá? São dependentes e precisam ser. Se você ouvir de uma psicóloga, de uma coordenadora, mas ele tá dependente de você, ele tá não sei o quê, ele tá não sei o quê, ela tá negando. E você manda ela tá negando a ciência do desenvolvimento humano. O ser humano, gente, uma criança, se não for dependente, ela não sobrevive. Ela é desenhada para buscar essa proximidade. Por isso que vocês dão tapa, violentam a criança, brigam com a criança e a criança tá ali. Ai, mamãe, de culpa, mamãe. Meu Deus, isso é uma violência surreal. A criança está sendo violentada e ela está abrindo mão dela mesma, pedindo desculpa por você ter violentado ela. Ela não pode dizer, olha só, acho que você está fazendo aí é uma projeção da violência transgeracional que você viveu. Você está sendo injusta comigo, você está ferindo o ECA, você está ferindo as leis do país. Eu acho que eu vou ligar para a delegacia porque nós temos a Maria da Penha e mulher pode fazer isso, criança não. Criança confia que vai receber de você o melhor que você pode dar. E eu sei que você pode dar mais do que punição. Quando você começar a acolher a dor que as punições geraram em você. Quando você começar a acolher a violência que você viveu. Quando você começar a assumir que você é violento. E quando você começar a acolher e dizer assim, ai, como isso me machucou e eu não preciso mais machucar ninguém. Ponto 3. Quando eu compreendo que as crianças são impulsivas, imediatistas, por imaturidade cerebral, não é porque ela está te provocando, não é porque ela está te irritando. E eu quero deixar uma dica para vocês, que eu faço muito com a Catarina. Ontem eu estava colocando o calçado dela para ir para a escola. E ela queria um calçado de cadarço, e eu tenho tentado não comprar mais calçado de cadarço, porque ela adora colocar o calçado sozinha, ela meio que se irrita, ela estava irritada, e ela queria ir, porque as cachorras foram junto levar ela, né? E as cachorras estavam dentro do carro, e eu queria amarrar o cadarço dela, ali abaixado, e a criança, ela queria estar lá, Jaca. E eu falei, filha, olha para a mamãe, o que a mamãe está fazendo? E eu trago ela para o momento presente de novo. Tá amarrando o meu cadarço. Então ajuda a mamãe? Tá. Ela parou, olhou para mim, amarrei o cadarço, ela foi. Muito mais fácil de dizer, para, Catarina! Para de fazer isso! Vocês entendem? Vocês entendem, amor? Então, quando a gente baixa, solta, para de querer controlar, para de querer limitar, o nosso automático para de ser violento e começa a ser acolhedor e inteligente. Um adulto saudável age, não reage. A tua reação vem sempre da tua dor, tá bom? E precisam entender que elas são sensório-motoras. O que quer dizer isso? A professora te liga e diz assim: ele não para quieto, tem 3 aninhos. Que bom! Que bom que ele não para quieto! Que bom que ele é uma criança saudável! O que é o problema? Eu só acho que o meu filho é o problema, não que a escola que é um problema que está fazendo criança fazer coordenação motora fila quando elas têm que estar se movimentando. E o que mais quando eu escuto isso dentro de escola, acho que me dá uma dor no coração. Não corre! Gente, criança tem que correr. Criança tem que pular, criança tem que escalar, criança que tem que estar no meio da natureza. Ok? Crianças são sensório-motoras. O que quer dizer isso? Elas precisam se movimentar e botar a mão em tudo para aprender.
É assim. Elas não têm sistema inibitório. O que quer dizer sistema inibitório? É uma parte das funções executivas do neocórtex pré-frontal que inibe impulsos físicos e emocionais. O que eu vou dizer? Flávia, mas ele não se controla. Uhum, é uma criança. Como que é uma criança? Sim, é porque eu não tenho como pegar uma injeção e enfiar um controle inibitório no cérebro dele. Por quê? Porque ele é uma criança em desenvolvimento, então ele não controla impulsos. É isso que é ser criança. Ai, amigão, tu não conseguiu controlar teu corpinho, né? Não pode fazer assim. A gente pode usar esse e esse. Pronto, corrigir sem punir. Ah, mas e se fizer de novo? Aí eu repito para praticar, repito para praticar. Porque a minha vontade de fazer o meu filho se sentir mal porque ele fez algo errado, fala da violência que eu sofri, não da criança. E aqui até queria ler essa parte aqui da que eu adoro aqui, que eu escrevi para vocês, que eu escrevi assim, ó, que é um post que eu vou colocar no ar. Quando a gente causa vergonha, o sentimento de que a pessoa é malvada e que fez algo errado, isso bloqueia ainda mais os processos saudáveis do sentimento de culpa, que teria a possibilidade de uma conscientização do ato cometido, tá? Tá no livro aqui também e eu escrevi sobre isso para vocês, vai entrar no post. As emoções causadas pela punição estimulam um circuito de interesse de estresse que impedem a criança que reflita sobre o que ela fez. A memória funciona, mas a verdade é que a criança memorizará apenas o estresse causado pelos pais, pelo medo dos pais, e não o fator que levou à punição. A punição só ensina a ter medo das sanções, não a responsabilidade, e muito menos ensina a autodisciplina. Então, quando eu quero que o meu filho se controle, quando eu estou falando 1000 vezes para ele não botar a mão na tomada e ele vai lá e bota. E aí eu não entendo que o quê? Que como a criança não tem o cérebro humano não registra não. Quando a gente fala não bota o dedo na parede, a criança, o cérebro da criança invoca uma imagem. O pensamento da criança, outra coisa que a maioria dos professores e os pais não sabem, o pensamento da criança, ele é concreto e literal. O que quer dizer com isso? Não bota a mão na tomada, tá lá a minha tomada, ó, gente. Tá lá a minha tomada. Não bota a mão na tomada. O que o cérebro da criança entende? Tomada? Porque o não o quê? O não é abstrato. Não o quê? O não tem uma imagem. Aí, quando eu boto mão na parede, eu olho para a mamãe para dizer: é nessa tomada aqui que você disse para não colocar a mão? Em vez de ir lá dar um tapa na mão da criança, eu falo: isso, filha, é essa tomada que não é para colocar a mão. Sabe o que a gente pode brincar? A gente pode brincar com esse aqui, tá bom? Vamos brincar com esse aqui, ó. Ele abre e fecha, abre e fecha. Vamos? Agora a tomada faz dodói no neném. Só. Isso basta para educar. Por que a gente tem que incutir culpa e violência? Não precisa. Não precisa, tá? As crianças não controlam tempo e espaço até 10 anos. Sim. Ah, esse pensamento abstrato que eu falei, tô dando mais coisa para vocês ainda. Esse pensamento abstrato, ele também só acontece lá no final do segundo setênio, a partir dos 10 anos, tá? Então, o que quer dizer esse pensamento abstrato? A criança não entende o contexto. Então, a criança não tem capacidade de manipular ninguém. Isso é pura violência e incompreensão dos adultos. Criança não compreende o não. Ai, mas ele se frustra com o não. Aí eu, adulto frustrado, porque não consigo dominar uma criança, não sei lidar com a frustração da criança ao ciclo violento da incompreensão. Então, em vez de falar não pode, eu conduzo ela para outro. Quando eu sei que o meu filho não entende o contexto, então ele não pode manipular. Por que ele não pode manipular? Porque ele não tem noção de tempo e espaço e ele não tem um pensamento abstrato. O pensamento dele é concreto e literal. Um exemplo que eu sempre uso é que eu estava tem uma parte do meu ciclo menstrual em que eu interfere bastante do meu sono. E eu dou uma sumidinha nas redes, porque, claro, eu fico muito nas redes e acaba com dificuldade para dormir. E aí eu passei uns 3 dias sem dormir bem. E aí teve uma noite que eu dormi super bem, tomei meu chazinho de camomila, fiquei pouquíssimo na internet, né? Que a tela me dificulta bastante. E aí eu acordei, cheguei na frente da minha filha e falei, filha. Ai, a mamãe tá outra pessoa. Eu dormi super bem. Ela me olhou assustada e falou: outra pessoa, quem? A minha filha com 7 anos. Isso quer dizer que ela é burra? Não. Isso quer dizer que o pensamento dela é totalmente concreto. Ela não consegue entender um contexto.
Entende? Então, por que que uma criança não manipula? Se você estiver com um profissional que diz, uma psicóloga, uma pedagoga, psicopedagoga, um pediatra que te diga, né, que não seja formado na escola da educação positiva, que te diga, a criança está manipulando, foge para as colinas, fia, que essa pessoa está negando a ciência. Negando o básico que eu estou dando gratuitamente para vocês. Por quê? Para eu manipular alguém, eu tenho que pensar assim, ó, olha só, a Cecília, quando eu fizer X, ela vai fazer Y, porque ela vai estar pensando tal coisa e tal coisa. Aí amanhã eu vou conseguir tal coisa para mim. Aí você pede para a criança, quarta-feira que a gente vai, tá, filha? Por exemplo, nós vamos viajar terça-feira. Eu falei, terça-feira a gente vai viajar, tá, filha? Minha filha acordou hoje e falou, é hoje que a gente vai viajar? Eu falei, não, filha, hoje é terça. Então é amanhã. Eu falei, não, filha, fala os dias da semana para mim. Terça, quarta, quinta. Então falta. Então não é amanhã. Elas não têm noção de tempo e espaço. Minha filha já tem 7 anos, gente. Ela não tem como manipular, porque essas funções cerebrais não estão desenvolvidas ainda. Então, você está com um profissional que não sabe sobre o desenvolvimento humano. Não confie nele, busque alguém melhor. Manda essa aula para ele, porque ele precisa se atualizar sobre neurodesenvolvimento, sobre desenvolvimento cerebral. E saber que o cérebro racional, né, o neocórtex pré-frontal, só termina de se desenvolver aos 25 anos. Vocês sabiam disso? Não, né? E sabe o que? Por não saber essas coisas básicas que eu tô falando para vocês, sabe o que a gente tem agora? Um boom de diagnóstico. Criança opositora, TDAH e um monte de outras coisas. Por quê? Porque a gente não compreende a infância. TDAH, TOD e todos os outros diagnósticos que estão bombando por aí, tem base genética? Tem. Flávia não nega ciência também, tá, meus amores? Mas para se desenvolverem nessa loucura que está agora, precisam de epigenética, que é o ambiente. Nós estamos construindo um boom de diagnóstico com a educação tradicional. Se você é um psicólogo que está me ouvindo, se você é um pediatra que está me ouvindo, se você é uma mãe, antes de diagnosticar o teu filho, se preocupe se as necessidades básicas deles estão sendo atendidas, ok? E aí, quando eu compreendo o desenvolvimento humano, eu baixo as expectativas. Eu aprendo todo dia sobre as fases de desenvolvimento humano.